Olá a todos, me chamo Gabriel Cury, sou estudante da UFBA. Vou apresentar meu primeiro projeto de circuitos lógicos, proposto pelo professor Luciano. O trabalho foi feito pelo Logicem Evolution. Vamos aqui à tela. Esse é meu circuito principal. O projeto consiste num somador subtraidor completo de 7 bits. Antes de falar sobre o circuito principal, acho prudente falar sobre os outros subcircuitos realizados aqui no projeto. Começar pelo somador subtrator. Esse é um circuito em que eu tirei do livro Elementos de Eletrônica Digital, do I.T. Capone. Ele consiste numa chave de operação em que o 0 quer dizer que ele vai fazer uma soma, e 1 ele vai fazer uma subtração. Ele tem um transporte de entrada, vai produzir um transporte de saída ou não, um resultado. A fim de fazer uma demonstração, para ver como está funcionando o circuito, vou fazer uma soma simples aqui de 1 mais 1, 0 vai 1, e uma subtração, 1 menos 1 vai dar 0 e não vai ter transporte de saída, como esperado. Um outro subcircuito muito importante para o projeto foi o meio somador. Eu não utilizei ele especificamente para o somador subtrator completo, mas eu achei necessário utilizar esse circuito para fazer o subcircuito do complemento de 2. Ele consiste em realizar uma operação simples de soma ou de subtração, em que ele só vai ter um resultado e um transporte de saída. Nesse caso, um meio somador ele não tem uma estrutura com um transporte de entrada, como é o caso do somador subtrator completo. Então, depois de mostrar o meu somador, aqui eu tenho um subcircuito do complemento de 2. Tem uma outra chave para definir se o número é negativo ou se o número é positivo. Se o número for negativo, ele vai utilizar o complemento de 2. Se o número for positivo, ou seja, se ele ativar a chave 1, não vai ter o complemento de 2. Aí, ao realizar o complemento de 2 com o número negativo, aqui ele inverte cada bit, no caso tem 7 bits, né? Do bit 0 até o bit 6. E a gente vai passar cada bit para cada subcircuito do meu somador para ele realizar a operação. É importante falar que ele só vai somar com 1 para realizar o complemento de 2 no primeiro meu somador. Porque, afinal de contas, você não precisa somar 1 em todos os bits, a não ser que ocorra um transporte de saída de um bit para outro. Aí, como ele vai entrar com 0 o bit para um número com complemento de 2, eu coloquei um inversor para ele retornar 1 e fazer essa soma de 1 no primeiro meu somador. E aí ele vai produzir um resultado de bit a bit. E o transporte de saída de 1 eu conectei no bit do outro, do lado do outro meu somador. E assim ele vai fazer todas as operações. Aí aqui vai produzir o resultado do complemento de 2. Se ele for um número positivo, ele vai voltar como ele sempre foi. Como aqui no caso. Se eu botar 1 para ser um número positivo, eu botar um número aleatório, ele vai voltar como ele sempre foi. Como ele é, na verdade. E se for um número negativo, ele vai realizar a operação com o complemento de 2, no caso. Aí, indo para o meu circuito principal, aqui no cada pino de 7 bits, definido pelo pino A e pino B, a gente pode colocar um número. E eu boto eles passando por cada túnel. Eu utilizei muitos túneis no trabalho, porque senão dá até mais organização e evita conflito de cabos passando pelo circuito. Aqui é o sinal de A, onde ele vai definir se o número é positivo ou se o número é negativo. Aqui é a chave para falar se vai ser uma soma ou se vai ser uma subtração. E aqui vai ser também uma chave para o B, para ver se é um número positivo ou negativo. Depois de definido isso tudo, ele vai passar cada bit de A e cada bit de B para um circuito do complemento de 2, como eu mostrei para efetuar a operação. E ele vai passar
cada bit do resultado do complemento de 2 para um somador subtrator completo, que foi o circuito que eu mostrei que faz as operações de soma ou de subtração. Aí ele vai definir pelo usuário a soma em cada subtrator completo e vai ter uma operação, vai produzir um resultado e cada transporte de saída vai ser ligado a cada transporte de entrada do outro somador subtrator. Como são 7 bits, foram necessários utilizar 7 somadores subtratores completos, porque ele vai fazer a operação de bit a bit. E é importante ressaltar que o primeiro somador subtrator completo, ele não vai ter transporte de entrada. Então eu coloquei um fio terra mesmo para não alterar em qualquer resultado. Depois disso, os resultados organizados, eu coloquei também os resultados no subcircuito do complemento de 2. Afinal de contas, se eu não fazer esse processo, eu não vou ter o resultado como esperado. Então, eu também vou ter que fazer um complemento de 2 para os resultados, para cada bit do resultado, e vou precisar de cada bit dele para mostrar num display. Aí, eu peguei túneis para pegar esses bits, tanto dos números quanto do resultado, e eu precisei dividir ele em duas partes, um com 4 bits, outra com 3 bits, já que um número, o display em hexadecimal, ele só vai aceitar um número de 4 bits. Então, como o trabalho propôs um número de 7 bits, então eu tive que dividir 4 bits para um túnel e 3 bits em outro túnel para ligar ele ao display. Então, eu dividi aqui o número de A, o número de B e o número do resultado. Lembrando que sempre vai faltar um bit, né? Afinal de contas, são 7 bits. O outro bit, eu também coloquei um fio terra para não, já que eu não vou utilizar ele. E aqui estão os meus displays. Precisou usar 2 displays hexas, já que eu fiz a divisão para 2 números, tanto para os números quanto para os resultados. E a soma aos sinais, né, no caso, a soma à subtração, eu utilizei displays de 7 segmentos. Precisou de 2 também para fazer o sinal de soma. E o sinal de subtração, eu botei um sinal de subtração em cada display de 7 segmentos. O sinal de A, que é o que vai definir se ele vai ser positivo ou negativo, vai ser o sinal do número de A, assim como no sinal de B vai ser o mesmo processo. E a chave de soma e de subtração vai definir aqui o display se vai ser uma soma ou uma subtração também. E a soma do resultado, quer dizer, o sinal do resultado, ele vai ser definido pelo bit mais significativo do meu resultado, que no caso é o último bit, o bit S6. Eu também fiz aqui um verificador de overflow. Eu peguei os dois últimos transportes de saída da operação. Se ocorrer um transporte de bit para o último bit ou para fora, vai ter a ocorrência de overflow, ou seja, ele vai acender esse LED em vermelho. Se ocorrer nos dois, não vai ser overflow. E se não ocorrer em um ou outro, também não vai ter overflow. Agora, efetuando uns exemplos de operação proposto pelo próprio professor no PDF de orientações do trabalho. A primeira operação vai ser menos 1 mais A. Então, menos 1, número negativo, soma mais A, né? Vou botar aqui mais menos 1 mais A. Menos 1 mais A, resultado mais 9, como esperado. O outro teste, mais 1 menos A. Então, mais 1 menos mais A, que vai dar menos 9. Ou também posso botar mais 1 mais menos A. Resultado também vai ser menos 9. Nesse caso não vai alterar. Menos 2 menos B. Menos 2 mais menos B, que vai dar o resultado menos D. Mesma coisa, se eu botar menos 2 menos mais B,
também vai dar menos P. No caso, a alteração do sinal aqui não vai afetar em nada a operação, que no caso aqui vai dar menos 11, né? Mais 10, mais 2, mais C, ou seja, mais 12. E o último exemplo, menos 1, menos 3. Resultado vai dar mais 2. E para finalizar, vou fazer um exemplo em que há uma ocorrência de overflow. Por exemplo, um número 63 positivo, 63 positivo, mais 1 positivo, resultado menos 40, que na realidade é menos 64, porque aqui está em hexadecimal. E como você pode ver, dá uma ocorrência de overflow, porque há um transporte de bit no último bit, no caso. Não ocorre para fora, só ocorre no último. Por que overflow? Porque se eu somar dois números positivos, ele produzir um número negativo. Então, isso é um caso que ocorre um overflow. Então, esse foi o meu trabalho, meu primeiro projeto de circuito lógico, e espero que tenha ficado claro cada passo do meu circuito. E é isso. Obrigado.